Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Bater um papo aqui rapidinho com o professor Éden sobre o edital do concurso de juiz federal da 4ª Região, que foi lançado ontem, e tratar também aqui da questão do curso de reta final, né, da plataforma Decorando Lei Seca sobre esse concurso, mas inicialmente falarmos aqui algumas considerações sobre o edital e também sobre a preparação em caso de concurso para a magistratura federal. Vamos ver aí, daqui a pouco Éden vai ingressar aí, mas eu já vou antecipar aqui algumas coisas. Bom, primeiro, sejam todos muito bem-vindos. E esse edital de agora, ele é um marco bem interessante para nós, porque vamos lembrar, meus amigos, que a gente estava um bom tempo sem ter concurso na área federal. À exceção do concurso de delegado da Polícia Federal, que nós tivemos o ano passado, que ainda está em andamento, na verdade, né? Porque o pessoal vai para a CADEPOL em junho. Éden, inclusive, é um dos aprovados neste concurso. Mas, assim, a magistratura federal tinha muito tempo sem ter. Concurso de Ministério Público Federal, nós estamos há um bom tempo sem ter. E nós já, enfim, prenunciávamos há um bom tempo o retorno desses concursos na área federal. No final do ano passado, meu amigo Éden já está por aí, já vou cumprimentá-lo para terminar aqui esse raciocínio. Boa noite, meu amigo. Boa noite, pode concluir. Beleza. Então, eu dizia, no final do ano passado, a gente teve a publicação do edital do TRF da 3ª Região. Lembra que a 3ª Região abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eram mais de 100 vagas, uma quantidade bastante expressiva, e com prova agendada para o dia 20 de março. Aí houve uma redesignação da data, ou melhor, houve um cancelamento da data agendada, sem uma redesignação de uma nova data, e parece que a coisa desandou, porque a gente já está em 20 de maio e não tivemos a prova até agora. A prova era para ter ocorrido há 2 meses. Mas a publicação do edital do TRF da 3ª Região já foi um alento para aqueles concurseiros e concurseiras que querem a área federal. E agora, finalmente, a gente tem um novo edital, TRF da 4ª Região. Vamos lembrar que a 4ª Região ela abrange os 3 estados do Sul. O tribunal é sediado em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, mas abrange também os estados do Paraná e de Santa Catarina. É uma quantidade bem menos expressiva de vagas, a gente vai trazer os detalhes aqui sobre o edital, mas não deixa de ser um alento. E é importante que se diga que nós temos expectativa para, entre agora, segundo semestre de 2022, ou talvez 2023, que a gente tenha o lançamento do TRF da 1ª Região, e também o lançamento do concurso do Ministério Público Federal, né? Já que do último concurso, o 29º, todos já foram nomeados e a gente está na expectativa do 30º concurso do Ministério Público Federal. Então, essas são algumas considerações iniciais. É muito bom que a gente tenha a publicação federal, que os concursos federais retomem agora, porque a gente já está um bom tempo sem tê-los. E é isso. Meu irmão, te passo a palavra para suas considerações iniciais. Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo. Maravilha, muito obrigado, meu irmão, pela apresentação aí. E boa noite a todos e a todas que estão aqui mais uma vez presentes, participando aqui da nossa live. Inclusive, ativamente, eu queria cumprimentar o meu querido amigo que pôde estar já em sala de aula comigo em Salvador, Iramar Paranhos, que mandou um abraço aí durante a sua fala. Um abraço também para os amigos Rafael Ramos, Leonardo Goulart, os amigos do Decorando a Lei Seca. É uma grande honra poder bater um papo aqui, especialmente com o professor Fábio Roque, que é, para todos nós, uma grande referência não só no magistério, foi meu professor, é professor de toda uma geração que vem aí se preparando, não só na área dos concursos públicos, mas na graduação como professor da Universidade Federal da Bahia, na pós-graduação, seja lato sensu, seja stricto sensu nos mestrados, como no mestrado da Universidade Católica de Salvador, e não só no magistério, na magistratura, um juiz honrado que muito contribui com a sociedade brasileira com os seus conhecimentos. Eu, hoje, por exemplo, estou em Brasília, lotado no Ministério Público Federal, e para as pessoas que nos ouvem nesse momento,
atuando com a matéria federal no Ministério Público Federal em gabinete criminal de procurador da República, é muito comum, muitas vezes, falarmos aqui de casos com os quais os procuradores tiveram a oportunidade de trabalhar, e aí vem a referência, a menção, a atuação do professor Fábio Roque como magistrado que tem um conhecimento técnico irretocável, como mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia e professor efetivo da mesma universidade. Portanto, as pessoas muitas vezes não têm no Brasil, Fábio, o hábito de enaltecer os valores da sociedade em vida. Muitas vezes esperam as pessoas morrerem para enaltecer, para homenagear, e graças a Deus eu tenho inúmeros defeitos, mas esse eu não tenho, porque eu tenho o maior prazer de dizer que você é um orgulho para todos nós, seja, como eu disse, do magistério, seja da magistratura, seja da Bahia, seja do Brasil, porque é de todos nós que aqui podemos aprender com você e seguirmos juntos aí nessa jornada. Então, para mim, é sempre uma honra falar aqui com você, com o seu público. E vamos lá falar desse concurso aí do TRF3, que, como você bem disse, ele acaba ultrapassando falar do TRF4, né, que acaba ultrapassando o TRF3 em termos de data, porque o TRF3 parou, mas, independentemente disso, a notícia é alvissareira. Afinal de contas, ela marca não só a chegada do 3, posteriormente agora essa chegada do 4, o TRF1, que é o seu TRF que já se avizinha. Então, a carreira federal, que depois de muito tempo realizou concurso, se eu não me engano, você pode me corrigir, o último concurso foi o concurso do TRF1. O concurso TRF1 foi em 2018, imagine. Passou 19, 20, 21, 22, já há 4 anos sem concurso. Então, é algo que, com certeza, para as pessoas que gostam da área federal, para as pessoas que se identificam com essa matéria, afinal de contas, a gente sempre diz, a ideia do romantismo, ela fica de lado quando você começa a exercer o cargo e se depara com os temas, aqueles com os quais você vai lidar ao longo do dia a dia. Então, fazer por fazer, definitivamente, não é o mais interessante. E a gente sabe que tem aquelas pessoas que, de fato, se identificam muito com a área federal, e, por isso, essa notícia é muito boa para elas, sem sombra de dúvidas. Então, o meu boa noite a todos e obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo e falando do nosso reto final no Decorando a Lei Seca, sobre o qual iremos comentar aqui ao longo da live. Bom, meu irmão, muito obrigado pela deferência. Você sabe que a admiração é recíproca, mas as pessoas que estão nos assistindo precisam saber que você é suspeito pela grande amizade que nos une há muitos anos. Então, vocês deem um desconto e muito obrigado pela parceria de sempre. Falando já aqui objetivamente sobre o concurso, então, meus amigos, edital publicado, já temos data de prova. Primeira fase no dia 7 de agosto, segunda fase nos dias 7 de outubro, 8 de outubro e 9 de outubro. Então, 7 de outubro, prova discursiva, é a subjetiva teórica com as questões subjetivas. No dia 8 de outubro, nós teremos a sentença cível e no dia 9 de outubro, nós teremos a sentença penal. Teremos, evidentemente, prova oral, né? Não tem como haver concurso da magistratura sem prova oral, depois da resolução 75 do CNJ, que já tem muitos anos. Só que a prova oral ela ainda não foi agendada. Então, percebam aí, entre a primeira e a segunda fase, 2 meses. Nós estamos aqui 18 de maio hoje, se não estou enganado. Isso, 18. Então, a primeira prova no dia 7 de agosto, teremos aí alguns meses de preparação. E entre a primeira e a segunda prova, 2 meses, exatamente 2 meses, porque a primeira prova da segunda fase começa exatamente no dia 7 de outubro. Meu amigo Éden, você foi aprovado no último concurso de delegado da Polícia Federal, muito recentemente, então estava nessa vida de estudo para concurso há muito pouco tempo e estudando exatamente um concurso na área federal. Então, e no seu caso, inclusive com objetiva e subjetiva, no mesmo momento, né? No mesmo final de semana, salvo engano, até no mesmo dia. Então, fala um pouco para a gente sobre a preparação, o que é que você acha aí, preparação de primeira fase, preparação de segunda fase, esse tempo aí de 2 meses, o que é que você nos conta? Olha, com certeza, essa oportunidade que eu tive de fazer um estudo específico para a área federal foi algo que, para mim,
naquele momento foi uma novidade, porque eu vinha me preparando para os concursos da área estadual. Eu vinha estudando especificamente, inclusive, para os concursos de promotor, até fazia outras provas, porque, seguindo até um conselho seu, falou, olha, não se feche as provas, porque você não sabe até que ponto o seu nível de preparação pode ser suficiente. Quem tem que dizer se eventualmente está num bom nível não é a banca e não você. E, de fato, eu nunca me fechei. Então, eu fazia concursos da magistratura estadual, fazia concurso do Ministério Público Estadual, só que, realmente, quando eu decidi estudar para concurso, eu já não vinha mais tendo concursos da área federal. Desde o momento que eu decidi estudar para concurso até o momento em que eu encerrei os meus estudos específicos para concurso, eu não me lembro de ter aberto um edital do MPF e eu ter virado as costas, não vou fazer, igualmente da magistratura federal. Então, eu vim ali para a magistratura, para o Ministério Público Estadual, mais especificamente, e também para os concursos de delegados, só que os concursos de delegado, eu não consegui fazer. Um, porque eu perdi o voo, e o outro, porque a prova ela foi adiada no dia da prova, né? Só no Brasil mesmo. Você imaginar que as pessoas viajam para Curitiba fazer a Polícia Civil do Paraná, e quando chega lá na prova, a prova é adiada na hora da prova, praticamente. Então, e aí, esses concursos não aconteceram, e de repente, no dia 15 de janeiro de 2021, sai um concurso da área federal, que era o concurso de delegado de Polícia Federal. Eu, assim, sou uma pessoa completamente tranquila em dizer assim, ó, eu sei que existem pessoas que falam, não, eu sou tal cargo, e desde que eu estava na alfabetização eu queria ser esse cargo. Definitivamente não foi meu cargo, nem para a carreira de delegado especificamente, e nem para a carreira de delegado federal. E não falo isso, aliás, falo isso sem nenhum desdouro, nem para o cargo, nem para a carreira. Pelo contrário, foi uma grata surpresa. Então, quando eu digo isso, é apenas para que as pessoas se apercebam que, se eventualmente você não estava estudando especificamente para esse concurso, isso não quer dizer que você não possa abrir o seu coração para esse concurso. Porque se você já vinha ali numa preparação com as disciplinas básicas, direito penal, direito processual penal, legislação criminal, direito civil, processual civil, constitucional administrativo, isso é espinha dorsal de qualquer concurso de magistratura, seja ela federal ou estadual. O próprio professor Fábio vai concordar aqui comigo, porque comentou isso na outra live para aqueles que nos assistiram, estudava para a magistratura federal e conseguiu adaptar o seu estudo para a magistratura estadual. E foi juiz de direito na Bahia, tendo sido aprovado no concurso do TJBA. Então, assim, eu só queria dizer para essas pessoas que estudar para a área federal foi algo que eu adaptei, não foi algo que eu planejei. Eu não saí da faculdade ou eu não retomei o estudo para concurso já depois de alguns anos de formado, decidido estudar para a área federal. Mas é claro que a partir do momento em que essa possibilidade ela entrou no meu radar, naturalmente eu passei a dar um direcionamento, um foco específico, sobretudo para as matérias que caíam ali especificamente na minha prova de delegado federal. As matérias que não eram típicas da área estadual, que tinham um peso muito grande na área federal, era direito internacional público, direito internacional privado, direito previdenciário, direito financeiro e direito tributário. Então, eu diria que essas 5 matérias, especificamente, foram matérias com as quais eu tive um contato maior, sobre as quais eu me debrucei, e que certamente, se hoje você vai dar um direcionamento do seu estudo, você não pode perder de vista essa virada de foco que será fundamental. Execuível? Depende de planejamento, depende de organização, e para mim foi uma grata surpresa. Eu gostei de estudar matéria federal, li o livro, inclusive, Crimes Federais, que o professor Fábio escreve em coautoria com o professor Klaus Costa e o professor Rogério Sanches, e me identifiquei bastante com a matéria, de modo que é algo que não estava, como eu disse, no meu plano inicial, mas eu diria que foi uma grata surpresa e terei o maior prazer e alegria de trabalhar com a matéria federal. Essa é uma informação muito importante porque, assim, como os concursos federais, à exceção da Polícia Federal, como a gente mencionou há poucos instantes, mas os concursos federais estavam realmente parados, então é difícil a gente encontrar pessoas que estavam estudando durante todo esse tempo para a área federal e não desviaram o foco em determinado momento e começaram a concentrar esforços na área estadual. Então, muita gente deve estar se perguntando, será que agora dá tempo de eu redirecionar e voltar aqui e fazer esse concurso da área federal? E eu concordo contigo, para mim é plenamente possível sim, desde que, evidentemente, assim como você já estava fazendo, sejam pessoas que já tenham uma boa base por conta da preparação para os concursos estaduais. Então já tinha uma boa base, as disciplinas, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. A base do estudo é a mesma. Claro que existem algumas particularidades na área penal, então maior ênfase nos crimes federais,
na área civil, menor ênfase em temas como família, sucessões, e maior ênfase em outros tantos temas, como, por exemplo, a parte geral, a parte de direitos reais, que acaba caindo bastante também. Mas, de um modo geral, a similaridade dos conteúdos é muito grande. Agora, claro que existem algumas disciplinas que realmente, né, destoam, né? Então, previdenciário, financeiro, econômico, internacional, e aí é analisar se é possível encaixar dentro do seu cronograma de estudos até a data da prova essas disciplinas, né? Agora a gente tem aí mais de 2 meses e tal, então acredito ser possível, ser viável. Bom, são 20 vagas, meus amigos. Acreditamos que serão chamadas mais pessoas. A Justiça Federal está passando por um momento de reestruturação, né, de criação de novos cargos de desembargador, criação de novo tribunal, o TRF da Sexta Região está aí. Existe uma movimentação política para a criação dos outros tribunais, que haviam sido criados por uma emenda constitucional, cuja implementação foi suspensa por uma decisão liminar do então presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, e até hoje o mérito não foi julgado. E um dos tribunais que seriam criados seria exatamente um tribunal no estado do Paraná. Ou seja, né, haveria aí uma necessidade de novas vagas para um outro tribunal que hoje está sob a jurisdição do Tribunal da Quarta Região, mas realmente a gente não tem como saber se haverá efetivamente a implementação do tribunal até lá. Mas que existe uma perspectiva razoável, isto com certeza sim. Mas, bom, Eden, e essa questão da preparação para a primeira fase e preparação para a segunda fase, o que é que você pensa sobre isso? Bom, antes de responder objetivamente essa pergunta, eu queria só lembrar as pessoas, a gente falou que hoje é 18 de maio. Daqui a 2 dias abrem as inscrições. Então, as inscrições elas vão de 20 de maio até 20 de junho. Valor de R$ 320. E das 20 vagas, nós temos aí um total de 20 vagas, das quais reserva-se uma vaga para pessoas com deficiência e 4 vagas para candidatas e candidatos que se autodeclararem negras, pretas ou pardos na inscrição preliminar. Eu conversava com outro amigo da Magistratura Federal esses dias e ele falava, veja como o próprio edital ele já lança um olhar até na própria linguística em relação a essa preocupação humanista com a questão de gênero. Veja que ele fala que são 4 vagas para candidatas e candidatos que se autodeclararem negras ou negros, pretas ou pretos, ou pardas ou pardos. Então, veja que a gente olha para essa fala e a gente olha para o edital e percebe que não só está a humanística, que já era de se esperar, mas aparece expressamente aqui no rol das disciplinas, no bloco 3, que traz direito administrativo, direito ambiental, internacional, público e privado, e noções de direito de informação humanística, pela resolução 423 de 2021 do CNJ, só que agora traz de maneira autônoma proteção jurídica internacional dos direitos humanos. Então, antes de responder essa questão da primeira e da segunda fase, eu queria chamar a atenção para esse ponto do edital, sobretudo no bloco 3. Eu acredito que nós teremos, sim, uma preocupação nesse concurso com essa questão dos direitos humanos. Nós temos aí documentos internacionais, seja do sistema geral, seja do sistema regional, a DUD, a Declaração Universal de Direitos Humanos, tem que estar na ponta da língua, assim como a CAD, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso para falar, assim, dos 2 diplomas carro-chefes do sistema global e do sistema regional. Mas é claro que todos os outros diplomas que compõem o microsistema dessa proteção internacional de direitos humanos, eles devem ser estudados. Eu diria que é algo que merece a sua atenção, porque é algo que aparece expressamente no edital, não só pela forma como o examinador ele se apresenta na descrição dos temas, como eu mencionei aqui em relação às vagas, mas expressamente agora, para além de direito e informação humanística, a disciplina proteção jurídica internacional de direitos humanos. Então, queria chamar a atenção para esse ponto, o que gera uma tendência, no meu sentir, era inevitável que a pauta dos direitos humanos ela protagonizasse cada vez mais os concursos da área jurídica que, ao fim e ao cabo, eles lidam aí nos processos do dia a dia com as questões humanas. Por trás, antigamente, das folhas do papel do processo físico e agora por trás da tela dos processos eletrônicos, existem vidas, né, que estão ali sendo resolvidas e essa questão humanística, ela cada vez mais ela aparece e vem à tona. Em relação à preparação, a gente sempre comenta, não é, Fábio,
que não dá para falar que uma pessoa que não tem base nenhuma, estudando agora durante 2 meses e um pouquinho, ela vai resolver. Não temos nenhuma pretensão aqui de estelionato acadêmico ou concursal. Se a pessoa não tem base, ela não vai passar nesse concurso, porque não tem milagre no concurso. Dizer que a pessoa não tem base e vai passar é quase que dizer que a pessoa vai passar sem ir lá fazer a prova. Porque não tem, até matematicamente já se comprovou que é mais fácil a pessoa ganhar na Mega Sena na sorte do que ela passar no concurso na sorte. Ela até ganha na Mega Sena na sorte, mas ela não passa no concurso na sorte. Né? Teria que ser algo que mudasse a forma como as questões são cobradas, e isso não muda. A maneira como as questões irão ser cobradas, isso não vai mudar. Então, assim, se você não tem base, a fala da gente é: forme a sua base. É formando a base que você vai algum dia ter a chance de passar, se você perseverar, se você não desistir no meio do caminho. Agora, para você que já tem uma base, aí é o seguinte: nesse momento que antecedia o edital, é claro que a leitura dos livros, a leitura de doutrina, é algo que deveria fazer parte mais dessa formação da base, da consolidação do conteúdo. Mas a partir do momento que o edital é publicado, e ontem mesmo eu conversava com o nosso amigo da área federal, o seu colega, o Thales Leão, e ele falava: Éden, eu perdi em 10 provas de juiz federal. Em 10, ele me falou ontem, em 10 provas. E eu perdi porque eu não sabia súmulas secas, não sabia lei seca e não sabia jurisprudência básica, porque eu tinha tanto livro de doutrina na minha cabeça, que quando vinha uma questão de súmula básica, 711, eu errava a questão da súmula. Quando vinha um artigo básico lá de moeda falsa ou de petrechos para falsificação de moeda, eu perdi um detalhe que estava ali naquele dispositivo. E aí foi a partir do momento em que eu atentei para a importância de fazer um estudo direcionado para a primeira fase, que eu comecei a ter sucesso nela. Então, assim, se você não tem base, não dá. Agora, se você já formou a base, ok, bacana. Nessa reta final, priorize os temas que vão lhe dar maior pontuação. As fontes de cobrança. As fontes de cobrança serão as fontes legais jurisprudenciais. Agora, se você puder, nesse meio tempo, dar uma lida naquele material que você já vinha estudando na formação da base, de realização de questão discursiva, de como elaborar a sentença a partir dos principais pontos que acompanham, vale a pena, porque também dizer que em 2 meses a pessoa aprende do zero seria leviano. Eu preciso estudar agora para a sentença? Acho que não. O Fábio pode falar isso até melhor do que eu, com certeza. Mas você também não precisa ser um desconhecedor total daquilo que ele espera em 2 meses, porque senão vai ficar um tempo efetivamente muito curto. Eu concordo. A gente bate nessa tecla aqui há um tempo, né? Eu acredito que, como a gente consegue perceber, entre a primeira e a segunda fase, 2 meses é muito pouco tempo para você começar o estudo. Esse período você precisa retomar o estudo. Então, qual é a estratégia que eu utilizava e que eu considero interessante? É aquela estratégia de você ir antes do edital, né? Você tem um estudo pré-edital e você tem um estudo pós-edital. Pré-edital, então, é aquele estudo, como bem pontuou Éden, em que você vai concatenando lei seca, doutrina e jurisprudência. Lei seca, doutrina e jurisprudência, lei seca, doutrina e jurisprudência, fazendo esse estudo mais completo. Após o edital, ou talvez algum tempo depois do edital, a depender do cronograma que você tenha e do andamento em que esteja o seu concurso, aí é aquele momento em que você precisa concentrar esforços naquilo que é mais cobrado. E na primeira fase, o que é mais cobrado? Disparadamente lei seca e, em segundo lugar, jurisprudência. Doutrina não cai? Cai, mas cai bem menos. É nesta ordem: lei seca, bem à frente, depois jurisprudência e depois, bem lá atrás, doutrina. Na primeira fase é assim. Ultrapassada a primeira fase, aí na segunda fase, o que é que tem maior preponderância? Doutrina e jurisprudência. Até porque, na segunda fase, você tem a lei seca à sua disposição. Você tem a prova com consulta. Claro que você precisa ter uma boa base da lei seca para poder manusear com maior facilidade na hora da prova subjetiva, mas isso você terá, porque quem chegou na segunda fase já tem esse contato mais próximo com a lei seca, inevitavelmente. Então, aí, entre a primeira e a segunda fase, aí é o momento de você voltar para a doutrina, não para recomeçar a leitura, não para iniciar a leitura de doutrina, mas para você recomeçar. Você vê os seus grifos, os seus resumos, as suas anotações, os seus mapas mentais. Você retomar, você revisar a doutrina e continuar estudando a jurisprudência. Uma dica que eu considero importante para quem vai fazer prova de magistratura federal, não só o TRF da 4ª região, mas também o TRF da 4ª região,
Meus amigos, quando a gente fala em jurisprudência, ordinariamente a gente está falando de jurisprudência do STF e do STJ. Mas nos concursos da magistratura federal, para a prova de sentença, seja sentença civil, seja sentença penal, é importante conhecer a jurisprudência do próprio tribunal. Eu fiz, à minha época, duas provas de TRF, e nas duas provas de TRF, tanto a primeira região quanto a quinta região, a sentença penal foi extraída de caso que tinha sido julgado recentemente pelo tribunal, tanto na primeira quanto na quinta região. E de lá para cá, eu já fiz concurso há um bom tempo, né? E de lá para cá eu venho acompanhando as provas de sentença e isso vem se repetindo. Então, é importante, na segunda fase, você conhecer, você estudar não apenas jurisprudência do STF, do STJ, mas estudar também jurisprudência do próprio TRF para o qual você vai prestar o concurso. Tá? E aí, meu amigo, o que mais? Eu queria que você falasse um pouco, Fábio, em relação à questão dos temas que são afins. Porque, assim, como você falou, a pessoa que estava ali imaginando que não ia fazer essa prova, cujas inscrições ainda nem começaram, porque ela não vinha estudando para a área federal, eu acho que ela deve se fazer aquela pergunta que você fez. Quem vinha desde 2018 apenas e tão somente estudando para esse concurso da área federal? Então não existe, ou se existe é muito pouco, esse grupo de pessoas que estavam ali, passou o ano 2018, o ano 2019, o ano 2020, a pandemia, ano 2021, e entra em 2022 e fala, não, eu nunca saí desse edital, eu nunca... Então, assim, é claro que, como o Fábio falou, temas como crimes em espécie você tem que dar uma direcionada, com certeza. Dentro de direito civil, dos livros que compõem direito civil, você tem que saber fazer uma adaptação, com certeza. Mas a base dessas matérias, ela vai ser comum. A teoria do crime é a mesma teoria do crime para a magistratura federal e para a magistratura estadual. A parte geral do Código Civil, a pessoa que domina muito bem a parte geral, ela vai se dar muito bem nos dois. Nos dois concursos. Então, assim, se você efetivamente não estava se preparando, dê a oportunidade de você fazer essa preparação específica, porque se existe alguém que pode dizer ou não se essa preparação vai ser suficiente, vai ser a banca. E eu queria corroborar essa questão do estudo da lei seca. Afinal de contas, a gente tem aí um estudo que diz que aproximadamente 70% das questões de uma prova objetiva, elas são extraídas da lei seca. Thales falava ontem comigo que ele estudou para um material escrito de um autor chamado Guerrinha. Eu nunca tinha ouvido falar em Guerrinha. É o sobrenome, o apelido do autor. E ele disse que esse livro é como se fosse o Kumon da lei seca, na época do concurso dele. Thales já tem aí quase 10 anos de concurso. Ele disse que era como se fosse o Kumon, porque o Guerrinha ele colocava o artigo de lei e deixava um espaço em branco para a pessoa responder como se ela tivesse que adivinhar qual era aquele artigo de lei. De outro lado, ele começava a reproduzir várias questões sobre aquele artigo, só que através de paráfrases. Então, ele colocava no artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Aí depois ele colocava a legislação necessariamente tem que trazer a previsão de um crime e também a sua pena. Ou seja, ele começava a fazer um jogo de palavras para ver se a pessoa ela tinha efetivamente apreendido a essência que estava por trás daquela lei seca. E o que acontece? No dia de hoje, Thales fala que o livro do Guerrinha não está mais sendo editado. E uma pessoa na live comentou ontem, professor, eu sou aluno decorando a lei seca. Por isso que eu chamei essa pauta aqui agora. Porque a pessoa comentou assim, ó, o Guerrinha de ontem é o decorando a lei seca de hoje. Então, se você sabe que você vai ter um concurso, que a prova objetiva ela vai trazer o maior percentual de cobrança em relação à lei seca, se você não tiver afinado com lei seca e afiado com ela também, você vai ter muita dificuldade. E qual é a melhor maneira de potencializar esse estudo? É através de uma resolução de questões numa plataforma chamada VADMecum de questões, que em ordem lógica e cronológica os dispositivos são apresentados, porém que no lugar dos artigos propriamente ditos, você tem questões reais de concursos que já foram cobradas e que, portanto, aparecem ali. Só que aparecem nesse modelo, com um jogo de palavras, não necessariamente ipsis literis, mas que, em última análise, ela vai acabar exigindo o conteúdo daquela literalidade. E, assim como naquele material que ajudou a fixação do colega, que foi aprovado na magistratura federal, as questões se repetiam, aqui no Vademecum de questões você também tem essa vantagem. As questões elas vão se repetindo, por exemplo, você não sai do artigo 1º direto para o artigo 2º do Código Penal.
Você faz uma questão de artigo 1º do concurso tal, depois você faz outra questão do artigo 1º de outro concurso, depois você faz outra questão do artigo 1º de outra banca, de modo que quando você passa para o artigo 2º, não tem como você errar mais uma questão sobre o artigo 1º. Você pode ter até errado naquele momento, mas muito dificilmente você vai errar de novo, porque você já viu todas as nuances, todos os rearranjos linguísticos que são possíveis de se fazer dentro daquela composição de palavras que compõe o artigo 1º. Isso é feito em relação a todos os artigos de todos os principais diplomas que caem no seu concurso. Então, lá tem milhares de diplomas legais. E os principais, os clássicos, todos eles. Não tem um código que cai em concurso que não esteja ali. Não tem uma lei que salte aos olhos que não esteja ali. Então, eu, por exemplo, na minha preparação, eu fiz mais de 12 mil questões ali. Mais de 12 mil. Teve um dia que eu consegui fazer 722 questões. Aí você para e pensa. A minha prova teve 120 itens. Se eu divido 722 por 120, dá 6 e ainda sobram 2 questões. Isso eu fiz um dia. É como se eu tivesse feito 6 simulados de 120 questões em um só dia e ainda tivesse passado mais 2 questões. Isso me deu velocidade de execução e raciocínio. E você fazendo isso vai ter a oportunidade de ganhar essa velocidade na sua prova. A minha prova de manhã, que foi objetiva, como o Fábio muito bem falou, de manhã, objetiva de tarde discursiva, eram 5 horas de duração. Eu terminei a prova objetiva com menos de 3 horas. Com menos de 3 horas. Por quê? Porque eu consegui ganhar velocidade nessa resolução de questões. Então, por isso que esse reta final é muito bacana, porque ele traz esse vade-mecum de questões, ele traz mapas mentais para os artigos estratégicos, que são aqueles mais truncados, e ele traz também um cronograma de leitura. Professor, eu preciso de um guia, os alunos mandam direct diuturnamente, eu preciso de uma orientação, eu tenho força de vontade para ler, mas eu não sei me organizar. Não se preocupe, você vai ter um cronograma cujos primeiros dias já estão disponibilizados, se você entrar agora na plataforma, já estão disponibilizados, e, com certeza, você vai ter aí paulatinamente os outros dias do cronograma sendo entregues, sem prejuízo de você antecipar temas que ainda não apareceram no cronograma lá no vade-mecum de questões. E eu queria aproveitar a oportunidade, Fábio, com a sua licença, de responder uma pergunta oportuna de Ana Júlia aqui, que fala, professor, essa plataforma serve para provas de alternativas, 5 alternativas ABCDE? Eu vou lhe dar um exemplo, Ana Júlia. Eu passei em 32º colocado no concurso de delegado federal agora 2021, com 27 e poucos mil inscritos, eu fiquei em 32º, era a prova certo ou errado, assim como são as questões da plataforma certo ou errado. Mas quando eu fui fazer, depois de ter treinado na plataforma, concursos ABCDE, eu fiz 2 concursos da mesma banca, até para você pensar, porque a banca era mais fácil. Não, a banca era a mesma. A mesma que fez o certo ou errado do delegado federal, Sebrasp, fez esses 2 concursos que eu vou falar agora. Fez esses 2 concursos. Foi o concurso do Tribunal de Justiça da Bahia para os juizados especiais. Fiz tanto para o cargo de juiz leigo quanto para o cargo de conciliador. E não era certo errado. Era ABCDE. E eu tive a felicidade de passar em primeiro lugar nos 2 concursos. Eu fui em primeiro lugar na prova objetiva, tanto do concurso de juiz leigo, quanto em primeiro lugar do concurso de conciliador. E as questões eram ABCDE. Aí você fala, e o treinamento era o mesmo? Era. Então, por que funciona, respondendo aqui diretamente a sua pergunta? Porque quando você está respondendo uma questão ABCDE, em última análise, você está analisando assertiva por assertiva. Então, você vai olhar para aquela assertiva e, de algum modo, ela vai combinar ou não com aquilo que você tem no seu pensamento. Então, eu recomendo efusivamente que vocês acessem a plataforma, dêem uma olhada no reta final. Por nada, Ana Júlia agradecendo aí o esclarecimento. Vocês têm a garantia de que, se vocês não se identificarem com o curso, vocês podem efetuar o cancelamento. Isso demonstra a total transparência, não só a obrigação legal, né, Fábio, mas a total transparência de chamar a atenção para esse fato. Porque, embora seja uma obrigação legal, muitas vezes os cursos não falam. E aqui, os amigos do Decorando a Lei Seca fazem questão de falar. A gente tem tanta confiança de que a pessoa vai se identificar com a proposta, como eu me identifiquei, que você pode imediatamente pedir o seu cancelamento se você não gostar. Mas a gente tem certeza que as pessoas continuam, porque os feedbacks, eles são diários e eles são muito efusivos de pessoas que se identificam com a proposta. Verdade, muito bom. Eu conheci o trabalho do pessoal do Decorando Lei Seca por intermédio de Éden. Na minha época não tinha, na minha época de estudo não tinha essas plataformas e tal. E quando Você ele nunca tinha ouvido falar do Guerrinha também, não, né, Fábio? Não, também não é da minha época, não. Entrei bem antes de Thales. Entrei em 2007. Entendi. Mas eu achei o trabalho, eu considero o trabalho do pessoal da plataforma Decorando Lei Seca um excelente trabalho. Daí porque essa nossa parceria, né? Eu realmente acredito que é
um tipo de trabalho que pode auxiliar. Eu digo isso porque eu vejo realmente, né, o quanto é importante esse tipo de estudo, esse tipo de preparação e como realmente facilita. E pelo feedback que a gente tem tido também daqueles que têm atuado com a plataforma, né? Mas, meu amigo, já falamos do edital, já demos algumas dicas aqui de preparação, já falamos do curso reta final, suas considerações finais para a gente não abusar aqui da boa vontade dos amigos que estão nos acompanhando. Vamos lá. O pessoal da Coroa Seca, eles têm uma política de que quem compra o reta final, eles têm 30% de desconto no VAT certo. Mas para prestigiar os amigos e amigas que estão aqui na noite de hoje assistindo a essa live, eu consegui conversar com a direção financeira lá do curso e eles liberaram um cupom de desconto de 50% para as pessoas que, adquirindo o reta final TRF4, poderão, com 50%, ter acesso ao VAT certo. Ou seja, o desconto que ordinariamente seria de 30%, ele passa a ser de 50%. Se a pessoa tiver interesse, é só mandar um direct para o Instagram, @decorando a lei seca, e falar, olha, eu assisti a live do professor Eden e do professor Fábio, vou adquirir o TRF4 e eu não quero 30%, eu quero 50% de desconto no VAT certo, porque aí você vai ter a oportunidade de estudar não só pela plataforma VADMECO de questões, mas também pelo VAT certo. Olha aí, o Decorando Lei Seca está escrevendo, é só solicitar via direct. Então, quem tiver interesse, manda um direct para o Decorando Lei Seca e você vai ter acesso ao VAT certo. O que é o VAT certo? Em curta síntese, Fábio, para não cansar os nossos ouvintes. É um material que traz os principais artigos dos principais diplomas normativos. Exemplo, se você vai estudar para matéria federal, você vai se preocupar, sobretudo, com crimes relacionados, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, ou com moeda falsa, contrabando, descaminho, trabalho escravo, apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária, e por aí vai. Então, saber dar esse recorte, é fazer o VAT certo. É você não perder tempo naquilo que não é a inclinação do seu concurso. É você ganhar tempo estudando aquilo que é a inclinação do seu concurso. É a pessoa que estuda para a parte especial, por exemplo, e está preocupada. Puxa, aí ela passa os olhos lá lendo o Código Penal do 121 ao 359H. Da parte especial do Código Penal. Aí ela passa o olho lá em perturbação de enterro e vilipêndio a cadáver. Ela fica, mas será que vai cair? Você não precisa se preocupar, será que vai cair? Eu já estou lhe dizendo, não vai cair. Você pode me cobrar. Se cair, você me avisa. Se cair perturbação de enterro e vilipêndio a cadáver, você pode me cobrar que a gente dá um curso de graça para você, porque eu sei que não vai cair. Isso eu posso dizer, não vai cair. Então, assim, esse recorte você encontra no VAT certo, que vai trazer os principais artigos dos principais diplomas normativos. É como se fosse um princípio de Pareto aplicado à legislação do VADMECO, porque você vai ter ali de 30% a 40% dos artigos, o princípio de Pareto analógico 80-20, mas aqui é com adaptação. Você vai ter uma média de 30% a 40% dos artigos que corresponderão a 70%, 80%, às vezes até 90% de cobrança nas provas. Então, é um casamento perfeito. O VADMECO de questões com o VAT certo, e se você adquirir agora a partir dessa live, a partir de hoje, nos próximos dias, fazendo referência ao fato de ter ouvido nessa live, seja ao vivo, seja quando ela estiver gravada, assistir a live do professor Ed e do professor Fábio, estou adquirindo agora o reta final TRF4 e quero 50% de desconto do VAT certo, ele será concedido de imediato. Então, agradeço aí a atenção de todos. Foi um prazer, Fábio, conversar com você, como sempre. E aqui em Brasília, nós estamos nos sentindo no sul do país. Você sabe que baiano, quando faz 20 graus, parece que está no Polo Sul, né? Imagine, aqui acordou hoje com 9 graus. Com 9, imagine. Então, assim, aqui o frio está trincando, mas esse papo sempre aquece aqui os nossos corações e é uma grande alegria conversar com todos aqui. Maravilha. Aqui em Salvador o clima continua ameno, então, graças a Deus. Mas, meus amigos, bom, a gente, né, como sempre, né, se colocando aqui à disposição para o que eu puder ajudar, pode mandar mensagem aí. Por mais que eu tente, eu não consigo responder todas, mas eu tento. E continue interagindo por aqui. E no que pudermos ajudar, será uma honra receber os futuros colegas na Magistratura Federal. E conte conosco aí nessa preparação. Aos amigos da plataforma Decorando Lei Seca, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Ao meu irmão Éden, mais uma vez, muito obrigado. Sempre a satisfação revê-lo, falar com você. A todos uma boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, um abraço, meu amigo. Tchau.